Só um recado que eu gostaria de passar aqui no começo desse vídeo é que quando eu comecei a produção dele, a treta do Haluka ainda estava rolando, e por mais que aparentemente esse caso já tenha se encerrado, eu acredito que esse vídeo ainda terá algum valor. Então, espero que gostem. Essa treta aqui, eu não aguento mais essa história. Você não aguenta mais ouvir falar de Haluka. Caralho, ainda tá rolando ainda? Tá rolando. Graças a Deus, eu acredito, ou ao menos eu acho, que graças a Deus encerrou o assunto Haluka, velho. Ou ao menos espero. O Haluka elogiou o GL e expôs o Jean, aí o Jean ficou triste, fez um vídeo de resposta, aí depois disso o Jean ele se juntou com o Yanni, que era um cara de magia que estava jogando o Haluka e a Thaís, aí o Jean enfiou a carreira no cu, depois se juntou com o Yanni, aí depois passou um tempo, na verdade essa junção foi toda problemática com ele. Por que a treta do Haluka tá indo tão longe? Lá estava eu ingerindo minha dose diária de dopamina, quando de repente eu me deparo com esse vídeo. Eu logicamente fiquei surpreso, afinal para mim essa treta já havia acabado. Obviamente eu entrei para ver o vídeo, sem nenhum entusiasmo de começo, afinal eu já havia cansado desse assunto. Mas mesmo assim eu optei por assistir o vídeo, e ao assisti-lo, meu interesse pelo assunto voltou rapidamente. É como se eu estivesse assistindo uma série, onde existem os personagens principais e os acontecimentos levam ao surgimento de novos personagens, envolvendo plot twists, reviravoltas, traições e várias outras coisas. Você fica de fato interessado pela trama, a ponto de escolher seu personagem favorito, apontar os vilões, os mocinhos, escolher qual dos lados você vai ficar e etc. É como se um novo episódio de sua série favorita tenha acabado de sair. E é claro, o que deixa tudo mais interessante é que, diferente dos filmes e séries que assistimos, isso é de fato real. Um bom exemplo é que você se interessaria muito mais em assistir uma briga entre indivíduos que você conheça do que assistir a um filme de luta, por exemplo. Pois apesar de imersivo, você no fundo sabe que os acontecimentos do filme são apenas ficção. Já a briga entre os conhecidos é real, está ali na sua frente. O caso Haluka tomou proporções nunca antes vistas na internet, a ponto de envolver os maiores youtubers brasileiros a comentarem sobre o assunto, competições até mesmo para que o caso fosse levado à rede nacional. Eu sinceramente não sei se os acontecimentos dessa treta são de fato reais ou apenas orquestrados, mas a verdade é que independente disso, eu irei continuar acompanhando. E não apenas eu, mas muitas outras pessoas também. Sabendo disso, eu acabei me perguntando, por que isso? Por que esse tipo de conteúdo é tão popular entre os espectadores? E por que ele vem sendo produzido com tanta frequência, a ponto de podermos encontrar dezenas de vídeos sobre o mesmo assunto? Nesse vídeo eu irei expor o meu ponto de vista do porquê as tretas da internet estão se tornando tão recorrentes e o porquê do caso Haluka ainda não ter acabado. O caso Haluka. É praticamente impossível você ainda não ter ouvido falar dele. Essa treta foi capaz de mobilizar os maiores youtubers da atualidade a comentarem sobre o assunto, que assustadoramente ainda se mantém de pé por mais de 5 meses. Mas como diabos esse caso ainda tem tanta visibilidade, mesmo após mais de 150 dias? Bom, para explicar de forma mais clara, eu irei usar alguns comparativos reais para simplificar a compreensão. Assim como qualquer outra treta da internet, o caso Haluka conta com dois lados, o lado bom e o lado ruim. Após as pessoas ficarem cientes desse caso, obviamente todas elas correram para fazer o que a internet faz de melhor: atacar alguém. Todos sabemos que o ser humano é extremamente sociável. Passamos a vida procurando por grupos para nos encaixarmos. É como se você estivesse em uma roda de amigos onde todos têm o mesmo gosto musical. É extremamente gratificante estar em um lugar onde todos compartilham da mesma opinião que a sua. E foi esse um dos principais fatores que tornaram esse caso tão gigantesco. Geralmente estamos acostumados a vermos tretas como essa, onde os dois lados erraram de forma quase que igual, onde não é de fato alguém certo ou errado. E é isso que torna esse caso diferente dos demais. O vilão desse caso fez algo tão ruim que basicamente não há argumentos para justificar tal ato. Desse modo, fazendo com que em qualquer roda de conversa que você esteja, ao comentar sobre o assunto, praticamente todos lá terão a mesma opinião que a sua. E como eu disse acima, não há nada mais prazeroso do que estar em um lugar onde todos compartilham da mesma opinião. Mas com certeza, não foi apenas isso que tornou esse caso tão gigantesco. Em
2016, testemunhamos um ano de várias tretas na internet, mas nenhuma chegou nem aos pés da que estamos presenciando atualmente. E o porquê disso é simples: orgulho. Em casos como esse, estamos acostumados a ver o seguinte andamento: alguém faz merda, uma treta é desencadeada e daí as pessoas vão lá para hatear o indivíduo. Após isso, o vilão do caso geralmente faz um pedido de desculpas em vídeo ou por texto, admite seu erro e pronto, caso encerrado. Já aqui foi diferente. O vilão dessa treta, ele optou por confrontar o público, causando assim um movimento de hate gigantesco contra ele, semeando no público um sentimento de ódio e desprezo genuínos. Não um ódio por uma pessoa que cometeu um simples erro e não quis se desculpar, mas um ódio por alguém que foi capaz de atos terríveis e ainda por cima se fez de vítima. Mas será que foram apenas o ódio e os instintos sociais humanos que tornaram esse caso tão gigantesco? Bom, eu poderia dizer que sim, mas eu estaria mentindo. A verdade é que o fator principal que fez o caso Haluka ainda se manter tão em alta é o dinheiro. A verdade é que para acompanhar tretas virtuais como essa demanda muito tempo e esforço. O indivíduo teria que pesquisar e comparar vários tweets de todos os envolvidos no caso, causas vazadas, conversas, entre muitas outras coisas, para então ele ter uma opinião formada sobre o assunto. E vamos ser sinceros, ninguém tem paciência para isso. Mas por sorte, temos os canais de opinião. Eu diria que eles são os reais responsáveis por esse caso ainda se manter de pé. Afinal, eles por conta própria se dão o trabalho de pesquisar, compilar e reunir todos os elementos do caso e nos entregar de forma mais didática possível. Dessa forma, se torna muito mais fácil acompanhar o caso. Eu aposto que a maioria de vocês nem sequer saberia da existência desse caso se não fosse pelos canais de opinião. É como se eles fossem uns telejornais. As pessoas nem sequer saberiam das últimas notícias de suas cidades e do mundo se não fosse pela mídia. Se a mídia desaparecesse, o conhecimento das pessoas sobre tais assuntos também desapareceria. E o mesmo conceito se aplica aqui. Se os canais de opinião não falassem sobre esse assunto, eu tenho certeza que nem mesmo esse vídeo existiria a essa altura, já que provavelmente nem eu teria conhecimento desse caso. E é claro que eles são muito bem remunerados para fazer esse trabalho, já que visualizações é igual a dinheiro. Então chegamos à parte do vídeo onde eu respondo: por que o caso Haluka ainda não acabou? Bom, a verdade é que o caso Haluka ainda não acabou porque ele não tem por que acabar. Pois enquanto ele existir, os envolvidos no caso ganham cada vez mais notoriedade, os canais de opinião ganham cada vez mais dinheiro e o público sempre terá um ótimo tópico para debater nas suas rodas de amigos. Bom, como eu disse no começo do vídeo, eu sinceramente não sei se os acontecimentos desse caso são de fato reais, mas a verdade é que eles sendo reais ou não, as pessoas continuarão acompanhando essa saga. E eu não duvidaria que possivelmente muito em breve aparecerão mais e mais casos como esse na internet, já que comprovadamente isso se mostra ser uma ótima tática para farmar milhões de visualizações. Fiquem todos com Deus e até a próxima.